Olá, Marisa. Seja bem-vinda, Restrela, Rafael, seja bem-vindo. Débora, vou te chamar aqui para a live. Estamos montando aqui uma live aqui que nós vamos entrevistar o advogado das celebridades, o Ranieri Lopes. Ele vai contar cada coisa aqui que é importantíssimo. Vou chamar aqui a Débora para ela entrar ao. Eita, que a câmera tá virada, peraí. Jesus, Débora, tá tudo bem aí? Tudo bem. Que bom, que bom que tá tudo bem. Então, Débora, vamos chamar o nosso convidado? Vamos sim. Sim, vamos sim. Advogado Ranieri Lopes, um grande advogado que ele defende muitas celebridades e tem muitas coisas a serem comentadas por ele, inclusive algumas polêmicas aí, né? Fique aí, vou chamar ele aqui agora, tá? Tem como chamá-lo? Não, na verdade, tem como ele pedir para ser chamado, para mim. Tá. Ele tem que pedir para ser chamado. Ranieri, tem como pedir para ser chamado? Ricardo, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá, porque meu fone deu um problema aqui, agora eu já consegui arrumar. Não, tranquilo, tô te ouvindo. Sejam todos bem-vindos aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Ah, consegui. Ah, tá. Vou chamá-lo. Eita! Olá, Ricardo. Grande... É uma honra participar com você, com a Débora. E nós batemos um papo nessa tarde hoje. É uma alegria. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite e pelo tema também que você escolheu. Um tema muito interessante para nós estarmos abordando aí hoje. Eu estou à disposição de vocês, meus amigos. Não, a gente que agradece, né, pela presença e de um advogado que trata de causas artísticas, né? Vamos botar assim, dessa forma, né? Cada situação, Ricardo, que eu vou te contar, que é um estouro. Pois é, mas já vamos entrar nessas situações. Então, você é de onde? Vamos começar por onde? Fala um pouco de você. Você é de onde? Você é de Goiás, né? Você nasceu em Goiás? Isso. Você é goiano? Ricardo, eu nasci em Teresina, Piauí. Fui para Goiânia com 3 anos de idade apenas. Então, meu sotaque, minha formação toda veio aqui no estado de Goiás. Sou advogado, sou pós-graduado em Direito Administrativo e Constitucional, tenho uma docência, ensino superior, pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal e advogo para algumas celebridades, igual você falou, a qual são dos amigos, são pessoas públicas que já declararam nos seus próprios veículos de comunicação que eu estou defendendo causas deles. E a advocacia, eu já estou há muito tempo e uso todo esse meu conhecimento em prol da sociedade, a qual também costumo advogar para pessoas que não têm condições suficientes de estar contratando um bom advogado, desde que eu confie na causa que eu estou pegando. Entendi. Ô, Débora, você gostaria de abrir alguma pergunta para ele? Sim, ele já entrou nesse assunto, né, que ele pega causas, né, de pessoas que não têm condições. Quais tipos de causas que você pega? Olha, eu milito na área civil, na área criminal, na área trabalhista. Meu escritório atua também na área empresarial, área de família. Agora, tem uma causa específica que eu não costumo advogar. Já fui, até uma particularidade, não sei se eu posso te falar. Eu antes não advogava na área criminal.
eu ajudei alguns colegas de faculdade a passarem na OAB. Um deles ficou muito grato a mim e falou assim, Ranieri, eu vou te fazer uma homenagem. No meu cartão de advogado, eu vou colocar o seu nome e o seu telefone também. Eu falei, poxa, Raimundo, eu vou tomar seus clientes dessa forma, você vai fazer propaganda para mim? Ele falou, não se preocupe, é uma forma de te homenagear que eu vou fazer. E assim ele fez, e ele esteve numa cidadezinha aqui no interior de Goiás, chamada Aparecida de Goiânia. E lá ele conversando com o juiz da terceira vara criminal, doutor Roberto, a qual deixo aqui o meu abraço a ele, ele falou, doutor, o meu escritório é extensão do seu gabinete. Se eu precisar, conte comigo. O juiz, ótimo, então eu vou colocar você como advogado da ativo criminal. Eu estou vendo aqui Ranieri, eu vou colocá-lo também. E eu comecei a advogar na área criminal como advogado da ativo. Agora, já respondendo a sua pergunta, tem uma causa que eu não pego. Eu não advogo para estuprador. E lá eu fui convocado para poder pegar uma causa. Conversei com o juiz por questão religiosa, por questão de formação mesmo, eu não quis pegar. E lá ele me substituiu e colocou um outro advogado da ativa. Mas foi uma experiência muito boa e de lá eu procurei aprimorar muito na área criminal, a qual eu advogo hoje também nessa área. Perfeito. Eu gostaria primeiramente, parabenizar, porque eu já assisti uma live sua com Roger Turquette. Meu amigo, a qual eu mando um abraço para o Roger também. Sim, sim. Ele foi o responsável por me levar ao Danilo Gentili, né, no SBT, e ele é uma pessoa assim extraordinária, né? E foi através dele que eu consegui chamar você para a gente fazer essa live e mostrar um pouco sobre o que você faz. E uma coisa muito interessante que foi falado nessa live, eu vou puxar para essa minha, tá? Vou roubar um pouquinho para mim, tá? É que você, em uma das audiências, você já deu voz de prisão para um juiz. É sério isso? Olha, Ricardo, você é muito bem informado. Parabéns, um excelente repórter. Roger, eu quero deixar um abraço para você, meu amigo. Foi um prazer, foi uma honra te conhecer pessoalmente quando eu estive aí no escritório do Marcão do Povo. Nós nos falamos e é um amigo que eu tenho, uma pessoa com a reputação ilibada, uma pessoa 100%. E eu deixo aqui o meu abraço a você. Mas, Ricardo, respondendo a tua pergunta, foi uma particularidade complicada. Eu estava numa audiência trabalhista e o meu cliente estava demandando contra um juiz aposentado da área do trabalho também. E esse juiz ele ficou tão indignado pelo fato dele ter sido levado na lide como réu. Ele não estava acostumado a sentar no banco do réu. Ele estava acostumado a julgar processos. Ele era juiz até então, ainda mais na área dele. Ele era juiz do trabalho. E lá ele começou a desacatar o juiz que estava presidindo a audiência e me desacatar também como advogado. Porque nós, advogados, nós temos uma prerrogativa, através de uma lei federal, temos munus público, e o nosso local de trabalho é qualquer ambiente. O advogado está no seu local de trabalho. E lá era um tribunal, um ambiente forense. E o juiz lá falou assim, olha, vocês até me perdoem pelas palavras, mas eu vou tentar colocá-las ipsilíteres, as palavras que ele falou. Essa merda de audiência, essa merda de andamento aqui, eu não vou concordar com isso, isso aqui é um circo, é uma maquiagem. Quando ele falou isso, eu imediatamente pedi a palavra, dei voz de prisão a ele, por estar cometendo um crime lá na hora. Estava afrontando a dignidade da justiça e até então estava de bastante desrespeitoso com crimes contra a honra. Quando ele começou a dar conotação pessoal também ao próprio juiz e a mim. Mandei que se expedisse ofício à Polícia Federal, porque a Justiça do Trabalho é uma justiça federal, que se comunicasse à Associação dos Magistrados também para tomar outras medidas cabíveis e que a audiência fosse encerrada e que ele marcasse uma nova data, porque a audiência não tinha terminado. Mas não tinha condição, daquele momento para frente,
a audiência continuar devido à forma, o desequilíbrio da outra parte. Então, esse aí foi um episódio lamentável na minha carreira de advogado que aconteceu. Eu não tenho orgulho disso, infelizmente, mas foi um ocorrido. E o advogado, quando ele vai para uma audiência, ele tem que estar preparado para todas as ocasiões. Ou seja, você sabe como começa uma audiência, mas você não sabe como que ela vai terminar, o que vai acontecer. Você tem que estar preparado para tudo. E esse tipo de coisa acontece com bastante frequência, das pessoas desrespeitarem, né? Olha, o advogado, ele pode fazer interferências nas audiências e, muitas vezes, as partes também acabam sendo desrespeitadas por alguns advogados ou, por às vezes, até pela própria parte, dependendo da condução que o juiz dá. Agora, cabe ao advogado pedir pela ordem e exigir o respeito da sua parte, porque existe lei que protege, no caso, a testemunha. Às vezes, a testemunha ela é da testemunha da parte autora, o réu não vai gostar. O advogado da parte ré vai querer contra-atacar, não só com perguntas, mas também desestabilizar a testemunha. E cabe ao advogado não deixar isso acontecer em audiência. Não, perfeito. Isso aí é uma situação bastante complicada, né? Isso mas bom de você ser advogado é você poder fazer coisas baseadas na lei. Na lei. Agora, um comum pode fazer isso? Oi? Um cidadão comum pode fazer isso que você fez? Olha, a voz de prisão, qualquer pessoa que esteja cometendo um crime, qualquer cidadão do povo pode dar voz de prisão para ela, para aquele crime flagrante. Inclusive, é resguardado pela própria Constituição Federal. No caso, você pode dar a voz de prisão, pode chamar uma viatura da polícia, pode chamar testemunhas que presenciaram o crime sendo praticado. É um direito seu de cidadão fazer isso. Tá. Eu pergunto isso porque existe muita preocupação diante de acontecimentos recentes de polarização política, né? Nós tivemos muito, como posso dizer, contra aquilo outro, a favor disso, a favor daquilo outro. E muita gente declara voz de prisão para as pessoas que estão perturbando a sua vida por questão política, né? E às vezes isso se torna uma coisa assim, banal, eu acho, né? Na minha humilde opinião. Será que isso, a justiça leva isso para frente? Tipo, perturbar a pessoa, até amigos, famílias, deixam de se falarem porque tem discussão política e um denuncia o outro. Vão fazer BO na polícia para poder denunciar porque está perturbando ela por conta de política. E é factível isso? Olha, Ricardo, a liberdade de expressão ela é garantida na nossa legislação, porém ela não é plena. Ou seja, o que é a liberdade de expressão? É a liberdade de pensamentos e de palavras. Você poder falar aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Porém, ela não é absoluta. Tanto é que no artigo 5º da Constituição fala: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o seu anonimato. Ou seja, já tem uma condicionante para você ter a sua liberdade de expressão. Na política, a gente vê a liberdade de expressão das pessoas se pronunciarem. Hoje, no nosso país, você vê que há uma divisão política de um segmento de direita e um segmento de esquerda, onde as eleições presidenciais foram polarizadas no segundo turno por dois grupos políticos, totalmente antagônicos, um de direita e um de esquerda. Então, hoje, não existe uma sociedade absoluta com uma linha ideológica de esquerda e também não com a linha ideológica de direita. Precisamos ser respeitados mutuamente.
em todas as nossas ideologias. Agora, quando há excesso na liberdade de expressão, o Poder Judiciário atua. O Poder Judiciário costuma também coibir esse tipo de prática. Agora, toda demanda judicial ela tem que ser provocada. A justiça, por si só, ela não pode. O que acontece, na maioria das vezes, desses crimes políticos? São crimes contra a honra. Quais são esses crimes contra a honra? Calúnia, injúria e difamação. Todos eles são crimes formais e cada um tem uma particularidade. Crime de calúnia, quando você imputa um fato criminoso a alguém. Olha, determinado candidato é um genocida. Genocídio é crime. Você tem prova que aquele candidato é genocida? Ah, eu tenho. Não, eu não tenho. Então, você pode estar cometendo um crime de calúnia, que você está imputando um fato criminoso a ele. E no parágrafo 1º do artigo 138 do Código Penal, fala que a pessoa que divulga aquele vídeo ou aquele comunicado do crime de calúnia também responde pelo crime de calúnia. Então, se você recebe um vídeo nas suas redes sociais, você vê lá falando mal de um político A ou B, você não sabe a veracidade daquilo, e você reproduz, você repassa. Se a pessoa, pelo crime ser formal, depende de representação própria, se a pessoa representa contra quem está divulgando uma calúnia, você também pode ser processado porque você repassou, você replicou uma informação falsa. A difamação é você difamar a reputação da pessoa. Olha, aquela pessoa ali, ela tem vários amantes. Então, estou difamando ela. Eu sei que não é. Estou difamando a personalidade dela. Então, eu respondo pelo crime de difamação. Injúria, quando você fere o decoro da pessoa. Geralmente, em relacionamentos familiares, é normal, quando há brigas de marido e mulher, o marido chama a mulher de vagabunda. Essa palavra já é um crime de injúria. Ela pode ir na delegacia e já fazer uma representação por esse crime. Não precisa ela se sentir ofendida ou não. O crime é formal. Saiu da boca dele, já é crime. Perfeito. Deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitando essa oportunidade, pegando esse gancho. Uma pessoa que tem um foro privilegiado, tá? E assim como o senhor, né, declarou voz de prisão a um juiz, né, um deputado, por exemplo, que fala mal de um juiz, inclusive do Supremo, né, é declarado voz de prisão desse juiz para esse deputado. É legítimo isso? Ricardo, a questão da imunidade parlamentar. O parlamentar ele tem uma prerrogativa pelos seus votos e pelas suas atitudes no decorrer do seu mandato legislativo. Agora, caso ele quebre, ele consiga ferir esse decoro parlamentar, vamos colocar assim, ele pode ser representado pelo próprio Congresso, no caso, se ele for deputado federal ou estadual, vamos colocar assim, pela Câmara Legislativa, o crime previsto no próprio estatuto, no próprio regimento, aonde ele vai ser responsabilizado por isso. Agora, se ele profere crime fora do mandato dele, ou que não tem uma ligação com a legislação, digamos, com o mandato dele, ele pode responder de forma comum. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal hoje é a nossa instância máxima das leis que nós temos. Abaixo do Supremo nós temos o STJ, abaixo do STJ nós temos os tribunais federais e tribunais estaduais, e abaixo dos tribunais nós temos as varas. E abaixo das varas nós temos os juizados. Então, a nossa legislação ela é toda dessa forma, aonde o STF ele muda constantemente o pensamento, a forma com que as leis são colocadas. Ou seja, se você
se um determinado deputado pratica um crime de ordem formal, calúnia, injúria ou difamação contra um membro do STF, existe uma legislação para isso. Contra um presidente da República, existe uma legislação para isso. Porém, tem que ser provocado. Se você não provoca, o STF não aceita nenhum crime contra a honra contra membros do STF, e eles mesmos tomam a posição lá e mudam diretamente a jurisprudência. Mas existem mecanismos para isso. Porém, algumas linhas que são adotadas, ou seja, formalidades do processo, são questionadas. Perfeito. Debbie, gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, você falou, né, de crimes, né, da internet aí agora há pouco, e eu fiquei pensando assim, porque quando alguém faz um perfil fake, para ofender alguém ou para falar mal do trabalho da pessoa, isso dá algum problema para quem está fazendo, né, esse fake? E como é que a justiça encontra essa pessoa? É possível identificar alguém que faz um fake que está ali falando mal do trabalho, da própria pessoa mesmo? Ou não dá problema, porque ninguém sabe quem que é? Débora, uma excelente pergunta que você fez. Muitas pessoas têm dúvida sobre isso. Antigamente, nós não tínhamos uma legislação específica para crimes virtuais, crimes cibernéticos, crimes praticados através da rede mundial de computadores. Não existia uma legislação específica para isso. Aí foi criado o Marco Civil da Internet. Através do Marco Civil da Internet, o juiz passou a poder retirar conteúdos ofensivos das redes sociais sem ferir a liberdade de expressão, sem ferir a liberdade, o direito do jornalista. Inclusive, alguns crimes de pedofilia, até para tirar da rede mundial de computadores, era complicado. Não existia uma legislação própria para isso. Depois foi criado recentemente uma lei chamada Lei Carolina Dickmann, onde uma atriz da Rede Globo, ela teve as suas redes sociais invadidas por um hacker através do seu e-mail. Ele lá conseguiu fotos íntimas dela e ameaçou divulgar essas fotos se ela não pagasse um determinado valor para ele. Ela se recusou a pagar esses valores, ele divulgou essas fotos, e, em cima disso causou uma comoção social, e aí se criou essa lei. E essa lei, ela coíbe justamente isso que você acabou de falar agora. Aqueles crimes de você ter que pegar informações, roubar informações das pessoas, praticar crimes como fakes, criar para poder atacar a honra das pessoas. Então, passou a ter uma legislação própria. Acredito que essa legislação ela pode ser aprimorada, melhorada, porque cada dia que passa, a internet ela vai evoluindo e vai acontecendo fatos novos que a nossa legislação, às vezes, não consegue acompanhar o avanço da rede mundial de computadores. Entendi. E aí, como, por exemplo, assim, a gente é vítima disso. Como é que a gente deve agir? Tem que ir na delegacia ou tem outro meio de fazer essa denúncia? Tem que ir na delegacia. A primeira coisa que você faz, você pega esse material que está ou no seu celular ou no seu computador, que você vê que esse material é ofensivo, é criminoso, e faz o print. Eu aconselho a printar, pegando a data que foi publicado esse material. Depois, um exemplo, que seja grupo de WhatsApp. Você vai no grupo, pega o perfil do grupo, faz o print das pessoas que participam desse grupo, quem é o administrador desse grupo, a matéria que foi feita, e você tem duas opções. Primeiro, você pode ir em um cartório e lá você vai criar uma escritura pública de ata notarial. Essa escritura pública de ata notarial, o tabelião recebe todo esse material que você vai repassar e ele vai te dar uma escritura pública com fé pública. Porque nós sabemos que todo esse material printado, ele pode ser adulterado. Não necessariamente é aquilo que está escrito. Dependendo da má-fé da pessoa, ela pode colocar outras coisas que não necessariamente o que foi dito contra ela, ela pode acrescentar. No cartório, o tabelião vai registrar a autenticidade daquele material.
que ele é autêntico, que ele, tabelião, viu, e para o juiz aquilo tem uma fé pública. Ali é uma prova em conteste que aconteceu. E aí você procura um advogado, o advogado entra com a representação na esfera civil e na esfera criminal também desse crime. Se você não quiser contratar advogado, você pode ir num juizado da sua cidade. Nesse juizado, você vai procurar um departamento chamado atermação. Nesse departamento, eles registram reclamações até 20 salários mínimos. Você não precisa de advogado. E lá você faz sua representação, junta as provas que você tem e eles vão marcar uma audiência. Nessa audiência, você pode ter acordo ou não. Depois, o juiz marca uma segunda audiência, chamada audiência de instrução e julgamento, onde você vai ser ouvido, a outra parte vai ser ouvido, e as testemunhas que você, caso queira levar, também possam ser ouvidas em audiência. Entendi. E se for um fake, tem como descobrir quem que é a pessoa por trás ou não? Tem. Tem delegacia especializada, delegacia de crimes cibernéticos, aonde não existe mais esse anonimato na internet, aonde todo computador ele tem um registro, que é o seu IP, uma numeração, que a própria polícia descobre quem está promovendo essa prática e de onde veio, qual que é o endereço e qual que é o local. Basta você procurar uma delegacia especializada de crime cibernético na sua cidade. Entendi. Perfeito. Perfeito. É muito esclarecedor isso aí que o senhor está falando, né, a respeito das pessoas fakes, né, os famosos haters, né, que experimentam. Tem muito, né, Ricardo, isso? Está Né? acontecendo comigo isso, por isso que eu perguntei. Pois é, Você já está orientada, Débora. Eu sinceramente me incomodo, né, porque uma vez ou outra, mas a maioria é só elogio, modéstia à parte. Mas olha, é muito bom saber disso, porque a pessoa que está ali atrás, ela pode se fingir como outra pessoa e fazer escondendo atrás do fake para poder falar mal do trabalho, falar mal da pessoa e acha que está tudo bem. Exatamente, fazer coisas, falar coisas caluniosas a seu respeito, entendeu? Então é bom que a gente tenha um amparo jurídico referente a isso aí. E a justiça, Ricardo, tem coibido bastante, de forma severa, inclusive com direito de resposta nas redes sociais daquela pessoa que denegriu sua imagem. Quando é descoberto, tem até um caso, agora eu já entrando no outro assunto, né, de um cliente meu, e esse cliente ele foi difamado, um repórter na Bahia, falou absurdos dele, nós entramos com a ação por danos morais e danos materiais, ganhamos a ação, ele por ter um contrato com a emissora de TV, ele não poderia falar na TV que esse repórter trabalha. Mas eu gravei um vídeo explicando o crime que ele cometeu, a condenação que ele teve na justiça. Aí a justiça o condenou a publicar esse vídeo, tanto nas redes sociais dele, que seria o direito de resposta, como também no programa de televisão que ele representa, que ele é apresentador, e, ao mesmo tempo, pagar indenização por danos morais. E aí ele teve que pagar essas indenizações e o valor já está bastante alto, bastante significativo em cima disso. Entendi. Isso aí é bastante complicado, né? É bastante complexo. E por falar nisso, né? Você defende muitas celebridades ou poucas? Algumas. Algumas são aqui clientes nossos do escritório, né? E alguns também não pedem reserva. Eles mesmos falam nos programas dele que eu sou advogado deles. Esse caso que eu acabei de falar aconteceu com o Marcão do Povo, do SBT. Ele foi vítima de um repórter que realmente proferiu essas palavras difamatórias contra ele, e nós entramos tanto na esfera criminal como na civil e logramos êxito.
E eu mesmo falei para ele, isso acontece, ninguém joga pedra em fruto bom, só joga, aliás, em fruto podre, só em fruto bom. Então, se estão falando mal de você, se estão te atacando, é sinal que você está fazendo um excelente trabalho. E eu falo para você, Ricardo, eu conheço pessoalmente, é uma pessoa e tanto, é um ser humano fantástico. Um pai de família, uma pessoa dedicada à família, bastante religioso, um profissional com reputação ilibada, mas bastante criticado, coitado. Mas o trabalho que ele faz, por ser apresentador de TV, por ser uma pessoa assim que não mede palavras para expressar a sua opinião, muitas vezes também é injustiçado. Em cima dessas injustiças, desses excessos que cometem contra ele, a gente tem atuado na área jurídica. A exemplo disso, você também defende o Siqueira Júnior, né? É um outro amigo que eu tenho, uma pessoa fantástica, um ser humano, e tanto. Quem conhece o Siqueira pessoalmente, ele é igualzinho na televisão, não muda nada. Muito brincalhão, uma pessoa muito bem-humorada, direto, está rindo. É difícil você ficar sério perto dele, você não consegue. Ele é muito brincalhão. É outra pessoa que você não vê ele em festas, você não vê ele em baladas, você só vê ele em ambiente familiar. O social do Siqueira é com a família dele junto. É uma pessoa muito família. Um ser humano fantástico. É um amigo que eu tenho, uma pessoa maravilhosa. E eu o conheci num momento difícil da vida dele. Não sei se você lembra, se algumas pessoas vão lembrar aí, o grupo Sleep Giants Brasil publicou uma campanha negativa a Siqueira, Desmonetiza Siqueira, onde um grupo do Twitter, com mais de 600 mil pessoas, eles pegavam algumas pessoas, entravam em contato com a emissora de TV, e nessa emissora de TV falava, ou você tira o anúncio da emissora, ou nós vamos colocar na rede social que a sua empresa apoia a homofobia. Ligava 5 mil, 10 mil pessoas e pressionava aquele anunciante a sair da emissora. Diante disso, nós entramos com a ação judicial, pedimos uma tutela de urgência para encerrar essa campanha. Ganhamos uma liminar e a campanha foi encerrada. Esse grupo não mais fez essa campanha com o Siqueira Júnior. A gente está vendo aí fazendo com a Jovem Pan, mas com o Siqueira não fez mais. Eles encerraram após nós entrarmos com a ação. E entramos também com a ação principal, teremos danos morais, danos materiais e lucro cessante do que ele ganharia para frente com esses anunciantes que foram retirados. Então, é uma briga que a gente ainda está litigando com eles nesse processo, mas eu falo para vocês que conseguimos, graças a Deus, parar essa campanha de negativação. Uma campanha da internet que existe também muitos abusos contra pessoas sérias. E muitas pessoas passam também a sofrer com esse tipo. Você está à frente desse caso aí da quebra de contrato da Rede TV com o Siqueira Júnior? Sim, passa por mim esse processo. O que eu posso te falar dele, Ricardo, agora de primeira mão para você, é que nós entramos com uma ação pedindo prestação de contas. De todo o contrato, o que foi faturado nesse contrato, com exibição de documentos, aonde devemos auditar toda essa documentação apresentada. Perfeito. Mas vai ter outros desfechos daí para frente também. Haverá outros desfechos também. E outras medidas. Perfeito. É um caso que vai delongar por algum tempo, né? Tem uma máxima no direito que fala, você sabe quando começa a ação, que é quando você faz o protocolo, mas você não sabe quando termina. Tem processos que demoram 5, 10 anos, depende da habilidade dos advogados. Tem advogado que sabe procrastinar processo, tem advogado que sabe fazer o processo andar rápido, então não tem como prever. E o juiz não pode ir dando decisões sem oportunizar as duas partes falarem no processo. Hoje a justiça nossa, ela vem, mas ela é morosa.
bastante morosa. Perfeito. Eu tô com um processo, né, na justiça contra a Rede Globo, que eles plagiaram, eu escrevi novela, e eles copiaram uma novela minha, ninguém me procurou, então eu entrei com processo. Em primeira instância, eu perdi porque alegaram que eu não pedi perícia, mas estava desde o começo lá o pedido de perícia. Então, o meu advogado entrou com recurso e vai para os tribunais. Então, agora tem que esperar, né? Só não sei quanto tempo aí. Você que sabe disso pode até me falar. O advogado acha que é 1 ano, mais ou menos. É complicado o advogado hoje te dar um prazo sobre isso. Por quê? Existe a ordem cronológica dos processos. Está no Código de Processo Civil. Então, o juiz não pode passar um processo na frente do outro, a não ser que tenha pedido de preferência. O que seriam esses pedidos de preferência? Idoso acima de 70 anos de idade tem preferência na justiça, então pode-se passar na frente. Caso de menores incapazes tem preferência. E os outros são ritmo normal. Então, para você saber quanto tempo vai demorar um processo desse, olha só a complexidade. Quantos processos tem na vara do juiz que vai julgar? Você não sabe. Então, imagina todos eles, a ordem cronológica, como que está, até o seu receber um despacho, até o seu processo ter um andamento. Outra coisa, se o advogado da outra parte começar a procrastinar o processo, entra com embargo de declaração, entra com pedido ali, com pedido acolá, no dia da audiência ele leva um atestado médico, ele desmarca por algum motivo, pede para ser remarcado, ou ele tem outra audiência que choca com aquela, ele apresenta e pede para ser remarcado. E aí vai, o processo vai procrastinando. Então, eu diria que é difícil você dar uma data para o cliente, a data que vai sair o seu processo. O que o advogado pode fazer é todo mês te passar o andamento do processo. Como que está o andamento do seu processo? Doutor, eu quero que o senhor olhe meu processo todo mês e me dê os andamentos dele. Aí sim ele consegue fazer. Mas ele prometer uma data específica é complicado. Não, perfeito. Ô, Débora, gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não, então, é que eu fiz uma colinha, sabe? Que eu esqueço. Depois que eu peguei Covid, eu esqueço tudo. Então, eu fiz uma colinha. Tranquilo. Eu tinha conversado com a Débora, Ricardo, um tema que a gente vê direto na televisão, que acontece crime de violência doméstica contra a mulher. É uma situação assim, vexatória no nosso país, que a gente vive até hoje, mas é um fato ocorrente, que você vê direto nas redes sociais. Para você ter uma ideia, a mulher, antigamente, ela era tida apenas como um objeto de serviços domésticos, onde ela era dona, ela tinha um dono, que era o pai, o irmão e depois o marido. Ela não podia trabalhar, ela não podia ter vontade própria, opinião própria, ela tinha que depender disso. Alguns países da África, a gente vê acontecer isso direto, principalmente casamento de menores de idade. Meninas abaixo de 14 anos já se casando em alguns países africanos, é onde ela é tolhida de estudar, de ter uma educação, ela vive simplesmente para ser um objeto sexual do seu marido, sem vontade, sem pensamento e sem nada. Isso no nosso país já vem acontecendo já há muito, muito tempo. Aonde, para você ter um exemplo, até a década de 80, nós não tínhamos no Brasil uma legislação própria de crimes de violência doméstica contra a mulher. Foi criada apenas no ano de 2006 a Lei Maria da Penha, que foi um marco para nós na nossa legislação, aonde ela foi reconhecida pela ONU como a terceira melhor lei do mundo, a Lei Maria da Penha, perdendo apenas para Espanha e Chile, que tem uma legislação melhor do que essa legislação nossa, que é a Lei Maria da Penha. E é uma lei que abrange tanto pontos na área civil, na área criminal, na área do trabalho. É uma lei heterogênea, é uma lei que realmente vem a dar um avanço. Agora, é preciso, antes da gente entrar em algum tópico que possa discutir sobre essa lei, passar como que essa lei foi criada, como que ela chegou
no nosso ordenamento jurídico, como que ela chegou no Brasil, como que se chegou a criar uma lei de combate à violência doméstica contra a mulher. Como eu te falei, na década de 80 nós não tínhamos legislação. Aí teve o caso da senhora Maria da Penha Fernandes, ela é uma farmacêutica que ela sofreu violência doméstica contra o seu marido, que era um professor universitário, um colombiano, e lá, ela dormindo, ele deu um tiro pelas costas nela, e ele mesmo chamou a polícia e disse que tinha sido um ladrão. A polícia foi embora e a Maria da Penha ficou paraplégica com essa situação. Depois, ela também teve uma outra tentativa de homicídio, ela no banho, jogou ali o secador de cabelo ligado para tentar matá-la eletrocutada. Um ano depois que ela conseguiu fazer a denúncia no Ministério Público desse crime que ela tinha sofrido. E aí gastou-se 8 anos para julgar o crime. O rapaz foi condenado, depois ele recorreu, demorou mais 5 anos. Ele foi condenado novamente e ele entrou com recurso. Onde já tinha o quê? Já quase 15 anos se passaram. Não tinha nenhuma solução para esse caso. Aí a Maria Fernandes, a Maria da Penha, junto com um grupo de mulheres, com representantes da OAB, de vários segmentos da sociedade, foram até a Corte Interamericana de Direitos Humanos e lá representaram contra o Brasil. No ano de 2001, o Brasil foi condenado. A primeira condenação que o Brasil teve foi por omissão a esse caso da Maria da Penha. E nessa sentença que condenou o Brasil, passou também algumas considerações de como aprimorar a legislação brasileira no combate à violência doméstica, onde em 2006 foi criada essa lei, a Lei Maria da Penha. E as particularidades que ela traz, Ricardo, Débora, são grandes. Dentre elas, quando se tinha um crime doméstico, de violência doméstica contra a mulher, era normal se ir para um juizado, o marido pagar uma cesta básica ou pagar um salário mínimo e a coisa estava resolvida por aí. Já era costume, não, eu meto a mão aqui na cara de uma mulher, vou lá no juizado e pago uma cesta básica. Com o advento da Lei Maria da Penha, isso é proibido. Não se pode mais converter. Agora, vai até 3 anos de detenção, um crime de violência doméstica contra a mulher. Existem também medidas protetivas que antes não tinha na nossa legislação, as medidas protetivas, onde se afasta o agressor do lar. Ah, mas a casa é dele, a casa é da mãe dele, o casal mora lá. Não tem importância. A lei afasta ele, tira ele do lar e a mulher passa a ter o contato com os filhos naquele lar. Então, essa foi uma iniciativa. O local de trabalho, se ela quiser mudar de local, digamos, a empresa tem várias filiais, ela tem preferência para ser mudada de lugar. Colocar filhos na escola, próximos aonde ela mora, ela tem esse local. Agora, se ela quiser sair de casa, sair do anonimato, a legislação também dá esse suporte para ela. Então, a gente vê esse avanço que houve da Lei Maria da Penha. Ok. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. A Lei Maria da Penha também serve para homens ou precisa de um José da Penha? Ricardo, é uma boa pergunta. Já me perguntaram isso várias vezes. Bom, a Lei Maria da Penha, existe uma legislação, que é o Código Penal, que é tanto para homem como para mulher. No caso, qualquer crime que for cometido dentro do nosso ordenamento jurídico, você vai ver lá no Código Penal as sanções previstas para isso. Agora, a Lei Maria da Penha foi especificamente para o combate à violência doméstica contra a mulher. O STF já está, através da jurisprudência, já colocando também violências domésticas contra a mulher ou pessoas de gênero que se declarem do sexo feminino. Então, a lei é precisa para isso. E ela pega também ambientes familiares, convívio da família, pode ser contra pai, irmão, tio, namorado, pessoas que já teve, ou pessoas que moram
no seu local, na sua residência ou no mesmo lote onde ela mora. Então, é mesmo no combate à violência doméstica, o ambiente familiar, que essa lei ela traz essa particularidade. Perfeito. Eu acabei de ver aqui um comentário de uma seguidora, até minha seguidora, que ela falou que a força do homem nem se compara com da mulher. E, de fato, é verdade. A maioria dos casos de Maria da Penha é com a mulher e não com o homem. Por isso que eu faço questão de perguntar isso, porque o que se propaga mais na generalidade da situação pela mulher, né? O feminicídio, essas coisas. Mas também existe o assédio moral contra o homem. E isso não é divulgado, entendeu? A maltratação contra o homem também não é divulgado, é mais para a mulher. Mas existe também para os homens. Tipo, a mulher pode bater na cara do homem e o homem não pode fazer nada, entendeu? Porque ela está amparada na Maria da Penha. Mas o homem não está. Ricardo, não é que a mulher pode bater na cara do homem. O homem deve representar caso isso ocorra contra ele. E ele tem que ter provas para fazer essa representação, que é crime. A mesma coisa, o homem também não pode bater na cara da mulher, que tem uma legislação para isso. Mas essa questão da violência doméstica contra a mulher, eu vejo, a nossa sociedade hoje é uma sociedade machista. Eu não falo assim em machismo, em sexo. Eu falo em estrutura de sociedade, onde nós temos homens e mulheres com mentalidade machista. A violência doméstica contra a mulher, para corrigir essa discrepância, tem que mudar a cultura do Brasil. É uma questão cultural. Para a nossa sociedade, aqui eu falo homem e mulher, briga de marido e mulher não se deve meter a colher. Briga de marido e mulher, fica em casa. O que acontece em casa, fica em casa. Ou seja, para a nossa sociedade, ali se resolve. É como se a violência doméstica fosse um caso de família e não um caso policial. Para a Lei Maria da Penha, já é o contrário. Briga de marido e mulher é caso de polícia. A Lei Maria da Penha, ela interfere, ela vai na casa do agressor, ela tira o agressor, ela algema o agressor e ela processa o agressor. O que tem que ocorrer é a conscientização da nossa sociedade em mudar esse estereótipo, em fazer a denúncia. E não precisa necessariamente a pessoa ofendida fazer a denúncia. Qualquer cidadão pode fazer uma denúncia de violência doméstica contra a mulher. Até mesmo a denúncia anônima. Ele pode fazer essa denúncia. Para você ter um exemplo, a mulher que vive hoje sob o estado de violência doméstica, geralmente ela tem o psicológico dela abalado por uma série de agressões. Foi feita uma pesquisa, eu não tenho aqui a fonte, Ricardo, dessa pesquisa, onde perguntaram para a sociedade, já que uma mulher ela sofre violência doméstica, ela apanha do marido, por que que ela continua morando em casa? Por que que ela não sai de casa? Para a nossa sociedade, é porque a mulher gosta de apanhar, porque a mulher é masoquista. E essa mesma pergunta foi feita para a vítima. Você que é vítima de violência doméstica, apanha do seu marido, por que que você não deixa esse lar? Por que você não sai desse ambiente tóxico? E a resposta dela foi surpreendente, totalmente oposta da resposta da nossa sociedade. Primeiro, ela não sai do lar pelos filhos. Ela teme que os filhos não tenham uma boa educação, que o padrão de vida dos filhos caia, que os filhos não tenham uma escola adequada, que os filhos não se alimentem bem, porque a mulher, ao longo da vida dela, ela muitas vezes é ceifada de poder trabalhar, de poder estudar, de ter uma cultura, de poder também cooperar com o lar de forma economicamente. O marido centraliza isso tudo nela e a deixa apenas para o ambiente familiar. Então, por ela não ter essa cultura, ela não ter trabalhado, ela não ter condições,
ela tem medo que, ao sair de casa, os filhos percam isso. Segunda coisa que a mulher respondeu, que ela não deixou lá, com medo de morrer. Com medo do agressor tirar a vida dela e tirar a vida dos filhos dela. Depois arruma um bom advogado e some no mundo e ninguém fica sabendo mais dele. Então, é essa a preocupação. E muitas vezes a mulher, quando ela sofre violência doméstica, a própria família não a encoraja de fazer a denúncia. Às vezes até a própria mãe fala, minha filha, deixa isso quieto, ele estava bêbado, releve, amanhã é outro dia. Ao invés de orientá-la a ir para uma delegacia e representar. E você, mulher, que é agredida por violência doméstica, não espere um tapa, não espere uma segunda vez. Às vezes a primeira palavra que é dita contra você, vá na delegacia e represente. Porque quando não tem respeito num relacionamento, não adianta você insistir daqui para frente. Sua vida sempre vai ser esse caos. É verdade. Perfeito. Então, você tá falando disso, eu lembrei do caso muito recente que aconteceu agora com a cigana Yara. Já ouviram falar do caso? Da Yara Flor. Vou precisar atender aqui rapidinho, já volto. Tá, vou falando aqui isso. Tá bom. Então, a Yara, ela casou, né, também com 14 anos, porque diz que é comum, né, na comunidade cigana. E o marido dela também tinha 14 anos. Aí passou uns dias, ele deu um tiro no pescoço dela. Segundo o que estão falando, o pai mandou o filho fazer isso como vingança, porque a mãe, né, a mulher dele no caso, estava traindo ele com o tio da Yara. Então, para se vingar, ele mandou matar a menina. É o que estão falando. E aparentemente não vai dar nada, porque ele também é de menor. E eles fugiram. Não é bem assim, não. No caso, o pai, ele instigou, ele responde. O filho, nós temos o menor de 18 anos, ele não comete crime pela nossa legislação penal, mas comete ato infracional. Então, seria pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, onde a pena máxima é até 3 anos, né? Precisa ser revisto esse estatuto nosso. É inadmissível que você não mexa na legislação e a gente ainda sofra com casos como esse, onde no Código, na nossa Constituição, é complicado você mexer, porque é uma cláusula pétrea, um direito e garantias individuais, onde precisaria de uma nova Constituição para você mexer. Não tem como você fazer uma emenda nisso. Mas na legislação infraconstitucional, no caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem como você melhorar esse tempo mínimo de 3 anos. Você pode passar para 15, pode passar para 20. Já que a pena máxima no nosso país, se a pessoa cumpre até 40 anos, então vamos colocar metade, até 20 anos, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então precisa ter coragem, vontade política de enfrentar essas distorções que a gente vê aí no dia a dia. E esse não é o único caso, esse é o único que foi noticiado. Existem inúmeros outros casos também que precisa de uma legislação forte para coibir isso. Porque ele tem 14 anos, mas ele sabe o que ele fez. O pai deu a arma para ele, mas ele estão alegando que foi o irmãozinho dele que atirou nela sem querer. Mas aí a perícia vai ver se foi de baixo para cima, se foi de frente mesmo com ela. O pai responde pela arma, é de responsabilidade dele. Ele responde se ele mandou por vingança. De qualquer maneira, o maior de idade, até mesmo por corrupção de menor, por ele ter corrompido o filho a praticar o crime. Ele responde também em cima disso. Mas isso aí a gente vê, Débora, que é ainda de questão cultural nossa, onde toda cultura ela só se desconstrói através de educação e políticas públicas eficientes, aonde eu vejo que não existe no nosso país políticas públicas de violência eficientes no combate à violência doméstica contra a mulher. Para você ter uma ideia, muitas vezes em delegacias pega o agressor e pergunta: por que você bate na sua mulher? Eu falo: primeiro eu não sabia que era crime. Eu estou acostumado a ver meu avô bater na minha avó,
minha mãe bater no meu pai, eu bater nas minhas irmãs e as coisas ficarem como está. Nunca aconteceu Normal, nada. né? Isso é a cultura que foi pegada ao longo dos tempos contra a mulher, da violência doméstica contra a mulher. Aonde o que precisa é de políticas públicas, políticas aonde na própria escola. Saber que bater no menininho, bater na menininha tem consequência. Saber que o pai bater na mãe tem consequência. Essas consequências precisam ir às barras da justiça para não ficar impune esse tipo de crime. Isso é crime. Agora, a cultura do nosso povo precisa ser mudada através de políticas públicas, onde o governo municipal, estadual e o próprio governo federal têm o dever e a obrigação de colocar essas políticas para que elas possam mudar essa linha de pensamento. Verdade. Não, perfeito, perfeito. Tudo isso aí que você está falando. Desculpa o momento aí que eu tive que sair. Tem um entregador entregar a comida na casa errada, entendeu? Mas justamente agora. Mas foi premiado, Ricardo. Ao vivo é assim mesmo, né? Olha, mas eu fiquei bem atento aí ao que foi falado, né? É muito pertinente essa situação, a Maria da Penha, ela foi, assim como a Lei Carolina Dickmann, né? Ambas servem, né, para a gente usar, não só para o homem, como para a mulher. E eu recebi uma pergunta aqui, pergunta não, um comentário, né, de uma seguidora minha que mora na França, que ela falou assim, que na França está bem atrasado essa relação com o Brasil, com relação à lei Maria da Penha. Exatamente, é igual eu falei no começo. Essa lei, pelo Brasil, foi reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores leis do mundo, perdendo apenas para a Espanha e Chile, que existem leis melhores do que a nossa lei Maria da Penha. Mas ela foi construída depois que o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. Após essa condenação, que veio algumas observações de como melhorar a legislação brasileira, foi que o Brasil teve a coragem de poder mudar a sua legislação. Mas ela começou, na verdade, a mudança na legislação brasileira foi na década de 70, onde tinha uma marcha das mulheres com o slogan "Quem ama não mata". E parou nisso aí. Mas foi o primeiro grito do Brasil no combate à violência doméstica contra a mulher, foi na década de 70. Mas a legislação ela só veio mesmo em 2001 com essa Lei Maria da Penha. Tá certo. Pegou em 2006 com a Lei Maria da Penha. E também, se a gente for parar aqui para ver, Ricardo, nós estamos assim em plena Copa do Mundo de futebol feminino, e uma particularidade, até o ano de 1983, as mulheres eram impedidas de jogar futebol, de praticar qualquer tipo de esporte que fosse tido como esporte masculino. No ano de 1997, tinha um artigo 35 do Código de Processo Penal que falava que a mulher, para poder fazer uma denúncia numa delegacia, ela precisava da vênia do marido, precisava do aval do marido para ela fazer uma denúncia em uma delegacia, a não ser que fosse contra o próprio marido, desde que ela fosse separada dele. Se fosse casado, não podia. Ele pediu o pai ou outra pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que essa minha seguidora, nossa, ela está bem ativa aqui. Ela tá... Eu ia falar isso no comentário dela. Eu acho que é a terceira vez que ela pergunta a mesma coisa. Manda um abraço para ela. Qual que é o nome dela? Luciana. Como? Luciana. Luciana, um abraço para você, Luciana. Parabéns aí por participar conosco aí. Ela mora na França, ela mora justamente em Paris de la France, né? Então, ela está perguntando assim, e serve só para violência física ou psicológica também? Também.
A Lei Maria da Penha, ela estabelece algumas violências que a mulher sofre no decorrer. Dentre elas, a violência física, que é qualquer ação que possa abalar a integridade dela e a sua saúde corporal. Vamos colocar socos, pontapés, chutes, qualquer abalo ao seu corpo é uma violência física. Violência psicológica, qualquer abalo na sua autoestima, na sua saúde psicológica, dentre eles, constrangimento, humilhação, ridicularização, que acontece muito, o marido ridicularizar a mulher, isolamento, perseguição, chantagem, autocontrole da mulher. Isso é tido também como um crime de violência psicológica contra a mulher. A violência sexual, ou seja, qualquer ação que limite a liberdade sexual da mulher, seja ela na questão de coagir ela a presenciar atos sexuais contra a própria vontade da mulher, impedir ela de fazer uso de qualquer produto contraceptivo, ou indução ao aborto, isso tudo é tido, ou mesmo a prostituição, isso tudo é tido como violência sexual. A violência patrimonial, ou seja, o marido pega uma procuração da mulher e lá ele tira os móveis, tudo que tem no nome dela, até mesmo documentos pessoais, instrumentos de trabalho. Isso é tido como violência patrimonial. E a violência moral, que são os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, que ela passa a sofrer. Então, a Lei Maria da Penha estabeleceu esses 5 crimes contra a mulher. Ah, perfeito. Nossa, eu acho que, assim, na minha visão, acho que a gente, né, Débora, se você concordar comigo, né, a gente está tendo uma aula, né, de advocacia. Uma aula, verdade. Referente, principalmente, à violência doméstica, né, que serve para a mulher quanto para o homem também, mas o público geral mesmo é a mulher. A mulher que é o que a gente fala, né, de sexo frágil. Que sofre mais, né? É o que sofre mais, exatamente. Ricardo, nos veículos de comunicação, direto, você pega, eu faço até um desafio para quem está assistindo essa live hoje. Veja na televisão, na próxima semana, a quantidade de crimes de violência doméstica contra a mulher que vai aparecer na televisão. São vários, inúmeros. Precisa de ação governamental para quebrar esse estereótipo, para quebrar essa ideologia, essa máxima, esse pensamento arcaico de que a mulher é um objeto do homem, de que a mulher ela não tem vontade própria, de respeitar os limites da mulher. Então, isso aí precisa, sim, de políticas públicas sérias, que é onde a gente vê muita omissão dos nossos governos nisso. E teve um caso, eu não sei se vocês viram, da moça que ela foi num show, ela bebeu muito, as amigas colocaram ela no Uber, compartilharam a viagem com o irmão dela, só que ele dormiu. O Uber tocou a campainha, não saiu ninguém, e colocou a moça na calçada. Passou um tempo, passou um cara, colocou ela no ombro, levou ela pro campo e violou ela sexualmente. E a moça acordou no outro dia sem saber o que tinha acontecido com ela. Então, os dois erraram. O motorista, que abandonou a menina lá, e o cara, né, que passou lá, viu ela, levou ela embora, assim, do nada. Eu não conheço o processo em si, o inquérito que foi aberto. Mas vamos ver, primeiro, a responsabilidade de quem deu bebida alcoólica para ela. Ela foi forçada a beber a bebida alcoólica, ela ficar embriagada? Foi só bebida alcoólica ou teve alguma outra coisa na bebida dela? O inquérito vai informar sobre isso. O rapaz do Uber que ele levou uma pessoa incapaz. Ela estava desacordada. Ela estava em coma alcoólico. Vamos colocar assim. Então, houve por parte dele um abandono de incapaz. Então, ele responde por esse crime de abandono de incapaz. A pessoa que cometeu o crime de estupro também responde. O rapaz do Uber
Se houver alguma ligação com o rapaz, até mesmo por culpa, ele responde, não por dolo, mas por culpa de ter deixado ali e ela ter sido estuprada. Então, isso aí tudo vai ser apurado em fase de inquérito policial. Mas é vergonhoso a mulher ser usada dessa forma por falta realmente de cuidado, por falta de amor à vida humana. Que hoje Sim, o certo seria deixar ela numa delegacia ou no hospital, né? Não abandonar a menina na calçada. Exatamente. Ou até mesmo voltar para o mesmo lugar que estava. Deixar ela com as pessoas que chamaram o Uber. Isso poderia ter sido feito. Não abandonar em lugar ermo. Que ali era um lugar ermo, escuro, altas horas da noite, aonde ela foi abandonada. Isso é lastimável. Agora... Mas nós tivemos um caso, pouco tempo atrás, de violência doméstica contra a mulher, que causou assim, uma convulsão social. E muitas vezes as pessoas falam, olha, não dá cadeia não, bater mulher não dá cadeia não, dá sim. Nós tivemos o caso do DJ Ives, que espancou a esposa, ela gravou num vídeo, e através da Lei Maria da Penha, ele saiu do lar e ficou preso. E respondeu, ainda responde até hoje, a um processo criminal por isso. Mas a Lei Maria da Penha, ela tem sido realmente uma lei que tem dado esse suporte à mulher. Um outro avanço, Ricardo, Débora, que eu vejo na nossa legislação, é esse entendimento agora do STF, que foi julgado, que está sendo julgado esses dias, sobre a proibição de se usar a tese da legítima defesa da honra em caso de julgamentos do tribunal do júri. O que acontecia antigamente, para vocês tentarem entender? Matar uma mulher, você responderia pelo crime do artigo 121 do Código Penal, o homicídio simples, com pena de 6 a 20 anos de reclusão. Não mais do que isso. Vamos colocar que a pessoa pegue a pena mínima. Está lá 6 anos, que já é um absurdo. Você tirar a vida de um ser humano e responder apenas 6 anos. E aí vem o artigo 23 do Código Penal. Esse artigo 23 do Código Penal, ele fala o seguinte, que se o crime for cometido por estado de necessidade, por legítima defesa, você tem um atenuante. Então, você não é crime você matar uma pessoa por legítima defesa. Então, alguns advogados pegavam essa palavra legítima defesa e acrescentavam da honra. Ou seja, legítima defesa da honra. Aonde um advogado bem preparado ia do tribunal, contava uma história linda para os juízes leigos, que qualquer cidadão pode ser juiz no tribunal do júri, e lá colocado que ele construiu um lar, que tem filhos, que a mulher o traiu, que ele chegou, viu a mulher na cama com outro cara, e lá, por forte emoção, tirou a vida dela. Então, aquilo ele fez por legítima defesa da honra dele, homem. Aonde nós temos princípios na nossa Constituição, princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da vida, que, ao meu ver, está acima de qualquer outro princípio, principalmente o da defesa da honra. Então, o STF conseguiu quebrar, realmente, e hoje é proibido, tanto advogados, policiais, promotores, juízes, usar esse argumento da legítima defesa da honra no tribunal do júri. Então, isso aí foi um avanço na nossa legislação que nós passamos a ter, que antigamente não tinha isso. Fala, Ricardo. Perfeito. Eu queria pegar também um outro gancho aqui, aproveitando também essa conversa sobre violência doméstica, né, que está sendo o hype da entrevista, né, vamos botar dessa forma, né? Por exemplo, tem algumas doenças, né, que são ditas por aí como pedofilia, estupro, né, alcoolismo,
né? Que o alcoolismo eu sei que existe até um CID pela OMS, que é o CID-10, que a pessoa não pode nem ser mandada embora por justa causa pela pessoa ser alcoólatra, entendeu? Mas pedofilia, estupro, falam que essas pessoas são doentes. E quando isso acontece dentro de casa, inclusive no alcoolismo, também acontece dentro de casa, o homem ou a mulher bate na pessoa que está dentro de casa, seja no filho, no pai, na mãe, no marido, na mulher, no neto, enfim, o que seja, tudo que estiver envolvido nisso aí, nesse conjunto da obra toda, o que isso é relevante para a justiça? Cara, é Entendeu? engraçado. Você falando aí, eu lembrando. Se você for parar para ver, geralmente o agressor, ele bate em mulheres, crianças e idosos. Você não vê ele alcoólatra metendo a mão na cara de um policial. Você não vê ele alcoolizado pegando um lutador de academia e indo para cima dele. Você vê ele bater em mulheres, você vê ele bater em criança, você vê ele bater em idoso. Então a justiça avalia tudo isso. Muitas vezes a pessoa já tem a índole de fazer esse tipo de prática. Então tudo isso é estudado, mas dificilmente as pessoas são doentes. Elas tentam se colocar como doente quando ela é pega numa situação dessa. Para você ter um exemplo que me desculpa. O agressor... Desculpa te... Mas é reconhecida a pessoa doente como pedófilo ou estuprador? Não, é reconhecido isso? Não, é crime, é crime. A pessoa doente, ela tem que ser laudada. Tem que ter um laudo comprovando que ela tem uma doença pré-existente e essa doença, ela não responde pelo crime, ela não recebe uma penalidade, ela recebe um outro tipo de sanção, onde ela vai para uma clínica, vai para um hospital psiquiátrico e lá ela passa a cumprir até o tratamento, que é o caso daquele Champinha, um bandido famoso, que aconteceu o caso dele, ele estuprou, matou, e lá foi constatado que ele não tinha discernimento para isso. Então, ele está no hospital psiquiátrico até hoje. Então, se você pegar do dia do crime para até hoje, é como se ele tivesse uma pena perpétua. Ele está lá e a legislação só vai oportunizá-lo a sair da cadeia, sair do tratamento, quando ele estiver bom, quando ele não oferecer mais perigo à nossa sociedade. Esse seria o caso. Isto é, quando a pessoa já estiver recuperada. Então tem que ser atestado com a junta médica, essa recuperação dele. Não é simplesmente, eu estou bom, eu estava ruim, agora eu estou bom. Não, vamos ver, passa por uma junta médica. Que a própria junta médica foi que atestou a incapacidade dele. Então, que a junta médica agora ateste o contrário disso. Então, é meio complicado. O agressor, principalmente a pessoa que comete o crime de estupro, ele está no próprio lar. Geralmente é o pai, é o tio, é o primo, é o irmão, é a pessoa que está ali do lado. E tudo que o agressor quer é o anonimato. É que a pessoa não fale para ninguém que ela está sofrendo esse crime de estupro. Aonde ele intimida a vítima. Até coloca culpa na vítima. Muitas vezes a vítima ela é estuprada e ela sai com um sentimento de culpa, como se ela deu causa para que aquilo acontecesse, por ela ter um corpo bonito, por ela estar com a roupa vestida de forma atraente. Ou seja, o agressor coloca muito medo e abalo psicológico na vítima também. Para você ter um exemplo, Ricardo, antigamente, igual eu comecei a falar no começo para você, matar uma mulher se respondia por um homicídio simples. Hoje não, é um homicídio qualificado. Existe uma nova lei, que foi a lei do feminicídio, que é matar a mulher apenas pelo fato dela ser mulher. Ela aumentou a pena, que antigamente era de 6 a 20 anos, para 12 a 30 anos. E ainda tem algumas qualificadoras, como se for na presença de menor de 14 anos, se for na presença dos filhos,
Na presença dos pais, que isso acontecer, ela pode aumentar até 1/3 também. Ou seja, você pode ir até 40 anos, que é hoje o prazo máximo que uma pessoa fica presa no nosso país. Nela. Então, e o crime também, ele passa a ser um crime hediondo. Hoje o feminicídio é um crime hediondo. Ou seja, o preso perde as regalias de progressão de regime. Elas são mais duras do que as atuais. Ele perde alguns benefícios que a lei propicia para ele. Então, você vê que a legislação hoje, ela vem aumentando, ela vem melhorando. Antigamente, vamos colocar aqui, ó, a mulher, ela está lá no ônibus e ela é encoxada por um marmanjo, esfregando na mulher. Antes não era crime, hoje é crime. É crime de importunação sexual, com pena de 1 a 5 anos de cadeia para quem faz esse tipo de coisa. Se isso acontecer, vá na delegacia, leve 2 testemunhas, a pessoa pode ser presa. Se pegar em flagrante fazendo isso no ônibus, peça para parar o ônibus e ir diretamente para a delegacia. Antigamente não tinha essa previsão desse crime. Uma outra legislação nova, ela vem mais precisa do ano de 2021 para cá, que nós não tínhamos, é o crime de stalking. O que é o crime de stalking? É o crime de perseguição reiterada. Às vezes a mulher terminava um relacionamento com o seu namorado e ele ficava perseguindo ela no local de trabalho, no restaurante, através de mensagens diretas, fazendo ameaças. Então, se isso acontecer, você pode ir na delegacia e registrar pelo crime de stalking, artigo 147-A do Código Penal. Uma outra prática de crime também que tem é o crime de stealth. O que é isso? É na hora da relação sexual, o homem tirar o preservativo sem a mulher saber, ela achando que está tendo uma relação sexual segura com o seu companheiro e, na verdade, não está. E aí ele vai e ejacula nela sem o preservativo. Então, isso é crime. Como não tem essa legislação, ele é tido como violência sexual mediante fraude, com pena de 2 a 6 anos de cadeia. Então, a nossa legislação tem melhorado muito nesse caso. E a mulher engravida mesmo sem querer e não pode fazer nada a respeito disso. Sem saber, ela foi enganada. Ela foi enganada. Às vezes, no início lá da relação, ele coloca. No decorrer da relação, ele tira sem ela saber. Nossa, que coisa engraçada. Eu vou falar uma coisa muito pessoal aqui. Eu, na verdade, eu tive muito medo de ter filho. E eu já escutei o seguinte: quando a mulher quer ter filho, ela faz do jeito que ela quiser. Aí eu deixei de ter relação sexual. Fica mais seguro. Fica mais seguro, né? Mas olha só, é interessante isso, porque isso tudo aí que está sendo dito, né? Mais uma vez eu falo que é uma aula muito boa, por sinal, né? É muito interessante. A nossa live só iria durar 1 hora. Já passamos mais de 1 hora, porque ela está muito interessante, né? E eu quero agradecer primeiramente, né, a Débora por estar junto comigo, né? E, obviamente, o nosso convidado, Ranieri Lopes, o advogado aí que defende também muitos artistas. Sobre a questão da violência doméstica, voltando nesse assunto, né, que é muito polêmico, por sinal, né? E tem muita gente se identificando aqui. Eu estou vendo aqui, falando assim, nossa, isso já aconteceu comigo e tal. Gente... Deixa eu fechar a porta aqui, somente. Tem uma situação que a pessoa também, às vezes, se aproveita de dizer que ela é doente para não ir para a prisão. Não tem isso? Tem, mas é igual eu te falei, Ricardo. Não é falar, você vai passar por uma junta médica e lá você vai ser atestado se você tem capacidade ou não. Se você não tiver capacidade, claro, você vai para um hospital, vai ser internado no hospital,
até você ser atestado, digamos, a sua cura. Se não tiver, você vai ficando no hospital. Ou seja, você fica fora do convívio da nossa sociedade. Por que que eu tô... Chama-se medida de segurança. Sim, sim. Por que que eu estou falando isso? Porque a prisão, a palavra prisão, ela já emite uma sinalização de que você vai ficar preso atrás das barras, né? E das grades, né? E a ala psiquiátrica, pelo menos você pode se movimentar e tudo mais, e é mais tranquilo. Então, a pessoa que não entende, que está do lado de fora, e fala assim que a pessoa vai responder presa, no caso, numa ala psiquiátrica, parece que a pena é muito mais branda em comparação a um presídio. Acaba não sendo. Olha só, quem está num presídio tem um prazo pré-determinado para sair do presídio. Digamos, você pegou X anos de cadeia. Então, daqui X anos, você vai sair, você já sabe. E quem está no hospital cumprindo uma medida de segurança, ele não tem prazo para sair. É como se fosse uma prisão perpétua. No caso desse Xambinha aí, ele até hoje não saiu. Você já tem quantos anos que isso aconteceu? Tempos. Então, se nós formos colocar, acaba sendo melhor se ele estivesse num presídio do que ele ficar dentro de um hospital psiquiátrico. E lá ele não vai ficar à vontade cumprindo férias dentro do hospital. Ele vai ficar em tratamento. Vai ficar numa ala reservada lá dentro. Perfeito. Ô, Débora, você gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, é que você estava falando antes de feminicídio, né, da justiça, do tempo que a pessoa fica presa, e foi possível não lembrar do caso da Daniela Pérez, porque tem o documentário, né? O cara quase arrancou o coração dela, ele nem ficou os 30 anos que era para ter ficado, e ainda tiveram que arrumar um advogado para defender ela, porque estavam acusando ela de ser amante dele. Então quer dizer que se ela fosse amante, podia matar ela do jeito que foi. Então, né, até hoje esse caso é discutido, né? Esse foi um caso... O cara matou ela por nada. Por nada ele matou ela. Esse foi um caso que abalou a sociedade nossa já há muito tempo. É um absurdo, né? 2 atores, por questão de novela, ele foi e cometeu essa barbaridade com ela. Ficou preso, eu não lembro bem a pena que ele pegou, mas cumpriu a pena dele com as regalias da nossa lei, que hoje nós temos o Código Penal, que é para a sociedade. O que o Código Penal fala? Cometeu crime, X anos de reclusão. Aí vem o Código de Processo Penal, que é para o bandido. Cumpriu 1/3, relaxamento. Fez isso, outra progressão. Infelizmente, ele está dentro da legislação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Desculpa, Débora, eu preciso perguntar isso baseado nesse assunto aí que você comentou, porque me faz lembrar que todos os presos que saem da cadeia, eles viram pastores, né? Impressionante. A quantidade de pastores que saem da cadeia não se escreve no pergaminho. Então, eu queria saber, isso é estratégico? Olha, Ricardo, na nossa Constituição é livre a associação religiosa, onde eles podem ter no presídio visitas de pastores, de padres, promover cultos religiosos. Isso é assegurado aos presos. Agora, se de lá eles mudam, digamos, a mentalidade para ingressar na religião, eu não quero aqui fazer meu juízo de julgamento sobre isso, né? Mas eles têm essa oportunidade religiosa dentro do presídio. Entendi. Perfeito. Inclusive, isso serve para psicopata, né? Para todos. Para todos. Nós temos um caso aqui em Goiás de um psicopata, e ele matou mais de 20 mulheres a esmo. Saía numa motocicleta e saía matando mulheres, às vezes pela cor do cabelo, em pontos de ônibus.
e ele está preso. Ele está preso, foi constatado que ele tinha problemas psíquicos e não tem previsão para sair da cadeia. Hoje a gente ficou sabendo que ele tem um acompanhamento espiritual. O padre o acompanha lá no presídio. Ou seja, ele tem, através da legislação, essa segurança de poder receber orientação religiosa. Agora, se ele se converteu, se ele realmente se arrependeu do que fez, isso é só ele e Deus. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Não entendi o que você falou. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Não, acho que eu já perguntei, assim, tudo, né, que vinha na minha cabeça, assim, que eu já anotei. Acho que tá tudo bem, né? Igual você falou, tivemos uma aula, né? Não, é verdade. Tivemos muito bem aula... respondida a pergunta. Não, nós tivemos uma aula gigantesca, né, com o advogado Ranieri Lopes, que é o grande advogado de celebridades aqui, né? Só para finalizar, né, essa live aqui, até então, porque o senhor deve ter tempo aí, não queremos tomar muito seu tempo. Mas eu queria finalizar perguntando o seguinte: você pegou algum caso que foi totalmente assim, tipo, deixou você de boca aberta, que você teve que tomar alguma atitude, tipo assim, caramba, não acredito que isso aconteceu e eu tive que tomar alguma atitude? Tive um caso recente aqui em Goiás, que aconteceu, e esse caso ele foi repercutido, inclusive o repórter Roberto Cabrini me entrevistou meu cliente também, nesse caso, e conseguimos solucionar esse caso. Mas, assim, um absurdo a acusação contra ela. Talvez vocês até lembrem desse caso. É o caso de uma dentista que estava sendo acusada de ter matado o seu paciente por ter colocado facetas dentárias nele. E que, segundo a acusação, essas facetas dentárias ocasionou a morte. Então, a imprensa, principalmente aqui em Goiás, achincalhou bastante referente a esse caso. A imprensa nacional também comentava bastante sobre isso. E aí eu peguei para fazer a defesa. A primeira coisa que eu pedi foi a exumação do cadáver, para saber a causa da morte dele. E na exumação foi constatado que a causa dele foi doenças pré-existentes que ele tinha, e não necessariamente a colocação das facetas não teve essa ligação. Porque uma faceta dentária ela é colocada no esmalte do dente, não no osso. Ou seja, não tem como você ocasionar alguma infecção, alguma coisa que possa trazer a morte da pessoa. Então, e essa cliente minha sofreu muito com isso. Esse aí foi um caso que eu dediquei muito no meu escritório, mas graças a Deus conseguimos ter êxito nele. Perfeito. Eu quero congratulá-lo pelo seu trabalho, pelo seu empenho em ajudar várias causas e pela aula, mais uma vez, né, demonstrada aqui, né, Débora? Foi muito boa. Sim, essa ótima. Nossa Senhora, foi uma grande aula. Agradeço muito a sua presença, agradeço muito ao Roger Turquete, que foi responsável por poder indicá-lo para cá, para a gente poder conversar e ter essa aula gigantesca com um grande mestre, né, referente às leis Maria da Penha, entre outros casos de celebridades e afins. Ricardo, foi uma honra participar com você, com a Débora, a qual eu agradeço o espaço que vocês me propiciaram para estar aqui conversando com seus seguidores, com todas as pessoas que estão nos assistindo, que ainda vão nos assistir através do seu Facebook, do seu Instagram, do da Débora também. Dizer para vocês que me senti muito à vontade de estar aqui com você, esse ambiente gostoso, esse bate-papo descontraído. Agradecer o Roger pela indicação, é um amigo que temos em comum, e dizer que eu estou à disposição de vocês, meus amigos. Sempre que vocês precisarem de mim, pode me acionar aqui, que é uma honra
participar com vocês aí do programa. Obrigada. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela sua presença mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram aqui pacientemente assistindo essa live. Eu falo pacientemente porque tem muita gente que entra e já sai, não quer nem saber o que é. Entendeu? Então, assim, quem ficou desde o início, muito obrigado, né? Que lançaram o coraçãozinho, né? Que pediram que essa live fosse exposta para todas as pessoas que fosse de interesse e pudesse ajudar as pessoas a receber, como vou dizer mais uma vez, acho que vai ser a 10ª vez que eu vou falar isso, essa grande aula jurídica que nós recebemos aqui, né? Diga, Débora. Travou aqui. Ah, travou? Travou. Travou eu falando? Pra mim, não sei se... Para mim foi normal, não travou não. Para mim. Então, beleza. Então, gente, vamos terminando aqui essa live aqui. Muito obrigado mais uma vez, doutor Ranieri Lopes, tá? Muito obrigada a Débora por poder também acompanhar aqui. E obrigado a todos vocês aqui, seguidores, né, do Instagram, por poderem participar dessa live, mandarem perguntas que eu acredito que todas foram respondidas, né? Algumas delas. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Débora. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado mesmo.